Vou cumprimentar aqui para fazer o papo com a gente, para seguir nessa nossa edição de segunda-feira, a socióloga com especialização em ciências políticas, Gisele Agnelli. Gisele Agnelli, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Rodolfo? Tudo tranquilo, Gisele. Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Obrigado por você novamente estar aqui conosco para fazer esse papo sobre os temas importantes aí dos Estados Unidos. Você que está por aí, Gisele, acompanhando toda essa dinâmica do governo Trump. Aliás, o presidente anunciou na noite da última sexta-feira, Gisele, uma redução das tarifas de importação de cerca de 200 produtos brasileiros, tarifas de reciprocidade que eram estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos. Aliás, essa medida foi comemorada por representantes do governo aqui do nosso país, mas não agradou boa parte dos exportadores e da indústria, que consideram o país seguindo em desvantagem competitiva em relação aos seus principais concorrentes. Isso porque, como eu citei, essa decisão do Donald Trump, ela envolve apenas as chamadas tarifas de reciprocidade. No caso do Brasil, uma taxa de 10% imposta pelo país em abril desse ano. E retirou e suspendeu esses 10%. Isso faz com que, no caso, por exemplo, do suco de laranja, a tarifa voltasse a ser zero. Em outros, como o café, ela caiu de 50% para 40%, já que o tarifaço continua mantido. Esse é um dos motivos pelos quais o recuo foi visto com ressalvas por determinados setores, né? São as tarifas de reciprocidade que foram retiradas. Zé, a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho sobre como é que esse anúncio do Trump afeta os produtos brasileiros. Mas eu queria saber primeiro os motivos que levaram ao presidente dos Estados Unidos fazer esse anúncio, suspender as tarifas de reciprocidade de 10% sobre determinados produtos. Olha, a perspectiva interna da economia americana é a pressão que ele está sentindo da população é enorme, porque a questão da inflação aqui, mas principalmente a inflação aplicada aos alimentos, é muito grande. Hoje, por exemplo, aqui a gente está perto das semanas do Thanksgiving, que é o Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos, que é mais comemorado às vezes, é uma ocasião de encontro familiar, né? Então, você tem o peru e alguns pertences importantes para essa mesa de Natal para o estadunidense. O peru mesmo, 40% mais caro, né? A batata, quase 30%, por exemplo. Então, ele está sentindo, como ele foi eleito muito em cima dessa base de diminuir o custo de vida do americano, e o americano agora vendo o aumento de tudo, essa pressão, eu acho que fez, olhando, né, principalmente para as categorias que ele escolheu para esse primeiro recuo, eu vejo como muito estratégico para atenuar um pouco as críticas internas que ele está tendo à inflação, e ele não está conseguindo endereçar o problema especificamente econômico. Outra coisa também que é importante a gente avaliar é que está muito próximo de uma decisão da Suprema Corte sobre o tarifaço, sobre ele estar usando a IEEPA, né, que é uma lei de intervenção do executivo econômico internacional, mas em períodos de exceção, que ele usou para calcar todo esse dia da liberação, em abril, que ele começou a colocar essas tarifas no mundo inteiro. Então, isso já teve a Suprema Corte já teve uma sustentação oral ali com os advogados do Trump, e o que deu para perceber é um ceticismo da parte dos ministros da Suprema Corte com relação a isso. Então, pode estar muito próximo dessas tarifas serem consideradas ilegais também, mais um motivo para ele de recuo, né? Da perspectiva, e aí, caso sendo ilegal, abre-se um capítulo enorme de ressarcimento até de quem foi afetado pelo tarifaço. Os consumidores não vão com certeza ter o ressarcimento de tudo que foi feito de repasse, né? Mas os exportadores, principalmente os importadores americanos, sim. E seria um caos jurídico, mas é disso que a gente está falando. Então, é esse momento que os Estados Unidos vive, né? Agora, da perspectiva dos produtores brasileiros, dos cafeiros e tudo mais, mesmo que caia o IEPA, seja considerado ilegal essa política tarifária do Trump, eles vão ter que continuar batalhando, seja o Itamaraty,
seja fazendo lobby direto nos Estados Unidos, porque o plano B do Trump é usar a seção 301, que já está investigando o Brasil, né? Pode ser acusado de dumping. É mais difícil para o governo americano, porque setoriza, não fica aquela coisa genérica de várias categorias, mas eu acho que esse é um trabalho que esses setores específicos do Brasil vão ter que continuar, um trabalho de lobby interno aqui nos Estados Unidos, conversando com os congressistas. Esse é o único caminho viável que eu vejo, além do Itamaraty, né, do trabalho do governo Lula direto com o governo Trump. Agora, Gisele, essas tarifas de reciprocidade de 10% que eu citei, que já vinham sendo colocadas por outros governos dos Estados Unidos, já também estão sendo contestadas judicialmente por aí? Sim, porque todo o tarifaço, todo ele foi calcado na IEPA. Então, independente de como ele está colocando, isso pode cair de um dia para o outro. É o que está sendo julgado na Suprema Corte. Tem até uma ministra da Suprema Corte, a Amy Barrett, que estava falando para o advogado do Trump se ele tem noção do caos que seria se isso cair, né? Porque aí os americanos, as empresas americanas mais afetadas vão ter que entrar na justiça para pedir o ressarcimento, né? Então, essa é uma perspectiva real que está sendo aventada aqui. Uhum. Entendo. Agora, Gisele, eu citei ainda há pouco que representantes do governo Lula, especialmente ministros, estão comemorando essa decisão do Trump de suspender tarifas, dizendo que isso era uma vitória do presidente da República e da soberania nacional, enfim. Passa pela atuação propriamente do presidente brasileiro a retirada ou a suspensão dessas tarifas de reciprocidade anunciadas pelo Donald Trump? Desculpa, não peguei a pergunta. Não, porque eu disse que determinados membros do governo Lula têm comemorado, celebrado essa suspensão das tarifas de reciprocidade pelo governo dos Estados Unidos, argumentando que seria uma vitória do governo, da mobilização do Lula, desse diálogo que ele tem tentado manter, enfim, da soberania nacional. Muitos representantes ministros nas redes sociais têm celebrado isso. Passa propriamente pela atuação do presidente Lula a retirada dessas tarifas de reciprocidade que foi anunciada pelo Donald Trump na última semana? Eu acho que colabora, sim. Eu acho que a atuação do Lula está sendo muito comemorada e tá sendo tida como exemplo, né, até internacional de como lidar com o Trump. Mas eu acho que para mim é muito areia movediça, né? Já visto o que a gente vê, por exemplo, com o McCartney ali no primeiro-ministro canadense, alguma coisa que o governo de Ontário ali colocou do Ronald Reagan falando contra, um grande republicano, para a base do Trump, falando contra as tarifas. Aí o Trump foi lá e já aumentou 10% de um dia para o outro. A gente está falando de um governo absolutamente caudilhesco, personalista, né? Então, o posicionamento geopolítico, por exemplo, agora com a Venezuela daquele jeito, qualquer coisa que o Lula disser, né, e que soar negativo nos ouvidos de um tirano como é o Trump, pode mudar de um dia para o outro a política tarifária. Então, todos os ganhos que são feitos fazendo a boa e velha diplomacia, e diga-se de passagem, muito bem feita, como o governo brasileiro está fazendo, até o controle do que está sendo discutido, né? Porque a gente sabe que tem uma influência aqui dos bolsonaristas direto no governo estadunidense. Tudo isso pode ir por água abaixo. Então, eu sou muito cautelosa para falar nos ganhos que a gente tem, porque é uma situação muito difícil. Lula falando sobre alternativas ao dólar, do BRICS, Lula falando o posicionamento mais duro com relação à Venezuela, tudo pode voltar atrás. Então, eu sou bem cautelosa, Anderson. A gente daqui a pouquinho, inclusive, vai levantar essa questão envolvendo a Venezuela, essas ameaças do governo dos Estados Unidos aqui à nossa região. Antes disso, Gisele, eu citei ainda há pouco aqueles outros 40% de tarifas impostas
pelo Donald Trump aqui ao nosso país, sobre aquele argumento de que o Bolsonaro estaria sendo vítima de uma suposta perseguição política, enfim. O Marco Rubio, secretário de Estado aí dos Estados Unidos, e o Mauro Vieira vinham negociando ao longo dos últimos tempos esse tarifaço. O chanceler brasileiro, inclusive, disse que houve avanços nesse diálogo, estaria otimista por um acordo, enfim. Na tua avaliação, o que é que o Donald Trump quer que o Brasil coloque na mesa, Gisele, para ele retirar essas tarifas de 40% a mais impostas sobre os produtos brasileiros que estão mantidas, indiferente dessa decisão relacionada às tarifas recíprocas? O que é que você acha que o Trump espera que o Brasil coloque na mesa para ele negociar esse tarifaço? Olha, Anderson, é difícil dizer porque eles estão restringindo muito o acesso à informação que a gente tem sobre essas negociações. Essa é bem a verdade. Acho que a gente tem pouca informação na mídia sobre isso, e é estratégico também o governo brasileiro controlar essa informação. Então, tudo que eu posso falar aqui, a gente elucubra, né? A gente pensa o que pode estar na mesa. Eu acho muito difícil. Eu acho que a página política Bolsonaro, a minha percepção é que já foi virada. Já ficou para trás. Agora, outras variáveis que podem estar na mesa e a gente não sabe, eu acho difícil que não passe, por exemplo, por terras raras. Essa discussão provavelmente está na mesa, mas a gente não está vendo ela exatamente como ela está se dando. Se a gente pensar nas movimentações em outros países que o Trump está fazendo, né? Até na Nigéria, né? Tem lá um motivo religioso, mas a gente sabe também que é uma região que também é produtora de terras raras, também tem a China forte ali fazendo parcerias para exploração de terras raras, o acordo que ele recentemente fez com a Austrália sobre terras raras, todo o posicionamento na Rússia e Ucrânia passou por negociação de terras raras. Agora teve um arrefecimento, né, da briga com a China, acho que um período de um ano, mas esse foi o grande trunfo da China contra o Trump, né? Falar, então a gente para a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Então eu acho muito difícil. Essa carta não está na mesa nessas discussões, Anderson. Aqui acho que a gente realmente elucubra, porque a gente não tem muitas informações sobre isso. Esperar aí os rumos dessa negociação, os avanços desse diálogo entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Agora, o Gisele, você vê, a gente falou um pouco ainda instantes atrás sobre essa possibilidade de colapso da economia dos Estados Unidos diante do tarifaço imposto pelo Donald Trump. Determinados setores têm sentido muito. Como é que você vê essa possibilidade diante desse sobe e desce de tarifas colocado pelo presidente dos Estados Unidos? Há um risco, de fato, para a economia dos Estados Unidos? Olha, a economia dos Estados Unidos está um pouco caótica nesse momento. A população o preço do café está 40% mais alto. Eu falei aqui do preço do peru, claro que eu tenho que citar também que teve a gripe aviária que afetou isso, mas também a inflação, também as taxas indiretas, né, que influenciam na produção do peru. A questão da soja foi uma grande questão discutida aqui dos professores. A carne 15, 20% mais cara, dependendo se é moída, se é o bife. Então, para entender o que é difícil, o quanto o americano médio está começando a sentir na pele isso, o 30%, isso vem aumentando gradualmente, da população americana, ela vive de salário em salário. E eles são alavancados. O salário do americano médio ele é todo comprometido. Então, eles pagam a hipoteca da casa, a hipoteca do carro, que é um leasing, não é deles. Eles confiam numa economia sólida e com juros baixos. Pouco tem de margem no mês a mês. Qualquer aumento de juros faz com que esse americano possa quebrar ou tenha que hipotecar a casa, por exemplo. Então, qualquer soluço não é um país como a gente tem no Brasil, tão acostumado com ondas inflacionárias, com ter que ter uma poupança, com falar entre o sonho da casa própria. Não, eles não têm a casa própria e ok, né? Então, eles estão numa crise aqui, por exemplo, o aumento dos alimentos tem um peso enorme. A gente acabou de passar pelo governo, o shutdown, né, que ficou 30 dias fechados,
e o interrompimento da política de SNAP, que são uma política alimentar complementar, né? Então, o governo antigamente era tickets, agora é um cartão carregado, tipo um cartão de débito, para a população mais vulnerável alimentarmente, foi interrompido. E aí, foi assim, as pessoas precisam de caridade. A gente viu doações de dinheiro, de alimento nas ruas, Anderson. Assim, o próprio, não só a população, como as grandes cadeias. O Walmart, por exemplo, quase 30, acho que 27% do que o Walmart vende depende dessa política de transferência de renda, de transferência de dinheiro, que chama SNAP, para as pessoas irem comprar. Quase 30% do faturamento do Walmart, né? E agora foi revertido o shutdown, mas para ter ideia de como é tênue, coisa de um mês, a economia, como as pessoas vivem o limite aqui e podem entrar na pobreza muito rápido. Isso está pesando muito no governo Trump, e isso dá margem a políticas absolutamente populistas também. Por exemplo, como a grande promessa dele foi que o custo de vida diminuísse, o que está acontecendo é o oposto. Uma das políticas mais populistas que ele lançou agora foi do financiamento das casas, que com Roosevelt era de 30 anos, que foi logo depois do New Deal, logo depois ali dos efeitos do crack da Bolsa de Valores de Nova York. Aí você teve no dia Roosevelt, e aí você ligou o sonho americano muito ligado a uma política habitacional. Você paga em 30 anos sua casa, juros fixos, né? Isso ajudou os bancos, enfim, isso foi a base muito do sonho americano. Como agora as pessoas não estão conseguindo fechar conta, não estão conseguindo pagar nenhum alimento, o Trump lançou uma política, lembrando essa política do Roosevelt, de dividir refinanciar a casa em 50 anos, com juros fixos. E aí, se a gente pensar, por exemplo, que sem nenhuma política habitacional por trás, simplesmente um refinanciamento da casa. Se você pensar que as pessoas hoje estão comprando a sua primeira casa mais tarde, mais próximo dos 40 anos do que dos 30, como era antigamente, a pessoa fica até os 90. E aí vai virar uma dívida geracional, que os pais vão deixar para os filhos pagar, e o americano vai virar uma dívida geracional generalizada. A pessoa vai pagar em juros o dobro da casa, o valor da casa no final dos 50 anos, né? Um absurdo. Mas o dinheiro que ele precisa todo mês ali vai baixar, porque as parcelas vão baixar se você diluir 50 anos, né? Então ele lançou essa política que vai ser desastrosa, e ele está se calcando muito nessas políticas bastante populistas. O próprio tarifaço, né? Ele tem um dinheiro em caixa que foi arrecadado do tarifaço. E ele veio ao público falar que ia dar, sem alinhar com o ministro da Fazenda, $2.000 por pessoa, ameaçando diretamente a Suprema Corte a ficar do lado dele, não cair, né? O IEPA. E outra coisa que ele falou é que no dia do julgamento lá do IEPA, que ele estaria lá, olhando de frente para os ministros da Suprema Corte. Depois ele desistiu. Mas seria uma coisa para mim inimaginável. Não consigo imaginar um chefe de executivo olhando diretamente para outro braço de governo, que é o judiciário em si, né? Que representa a Suprema Corte. E ele falou que se a Suprema Corte derrubar o IEPA, né, que é o que ele está calcando esse tarifaço, que seria um desastre para o país, que ia acabar com os Estados Unidos para sempre. Ele está usando termos muito fortes contra o judiciário. Uhum. É a construção desse discurso que a extrema-direita faz de desastre, de que está sendo impedido de governar, enfim, isso a gente viu muito aqui com Bolsonaro no nosso país durante os 4 anos de mandato do ex-capitão. Eu queria avançar, o Gisele, em relação a antes disso. Você falou sobre o shutdown que foi derrubado, acabou há pouco, mas ele corre o risco de ser retomado, não é isso, Gisele? Eu não acho que ele vai ser retomado, porque o shutdown ele só pode ser. Foi em abril
O primeiro, a ameaça de shutdown, e agora, porque são nas datas que você precisa. E agora, logo depois do segundo semestre, porque são as datas que você negocia, que você precisa aprovar o orçamento. É bem diferente do Brasil, né? O Brasil nunca vai ter shutdown, porque a gente tem uma lei que, caso não seja aprovado o orçamento, você é obrigado a colocar 1/12 do que foi planejado no ano anterior. Aqui não. Você precisa de um acordo para aprovar. E é um instrumento político que é usado de um partido contra o outro, né? Mas são só nessas 2 oportunidades por ano, Anderson. Entendi. Então agora só no Duas ano vezes que por ano. vem que esse shutdown pode se dar, não é isso? Sim. Os democratas, alguns senadores foram contra o que aconteceu para encerrar, e isso deu uma turbulência política aqui entre os democratas enorme, porque foi uma dissidência de alguns senadores à revelia da posição do presidente do Partido Democrata e da grande maioria que queria que continuasse o shutdown. E aí isso causou um desconforto no Partido Democrata enorme. Então, e também demonstrou o quanto ainda, depois de quase um ano de governo Trump, o partido ainda não encontrou um rumo em uníssono para seguir uma estratégia contra o Trump. Ô, Gisele, eu queria já avançar aqui em relação a um outro tema da nossa discussão, que é justamente o caso Epstein, né, que voltou aí a esquentar ao longo desses últimos dias. Isso porque o Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos divulgou na quarta-feira da última semana mais 20 mil páginas de documentos recebidos dos arquivos do empresário Jeffrey Epstein, criminoso sexual condenado cuja morte por suicídio gerou grande investigação sobre as pessoas influentes com quem ele mantinha relações. Os e-mails incluem uma mensagem, inclusive, na qual Epstein afirma que o presidente Donald Trump sabia sobre as garotas. Aparentemente, uma referência à alegação de Trump de que expulsou ele de seu clube em Mar-a-Lago por assediar jovens funcionárias. O empresário também escreveu: "Eu sei o quanto Donald é sujo", referindo-se a possíveis escândalos que poderiam surgir sobre o atual líder dos Estados Unidos em um e-mail de 2018 enviado a um conselheiro da Casa Branca durante o governo do ex-presidente Barack Obama. Epstein comentou também sobre o estado mental de Donald Trump lá em 2018. A Casa Branca tem dito que esses e-mails revelados não provam nada, mas eu imagino que isso esteja produzindo aí um desgaste enorme ao presidente dos Estados Unidos. Gisele, esse caso envolvendo as revelações de Jeffrey Epstein tem que peso em relação à situação do Donald Trump aí nos Estados Unidos? O mandato do presidente está em risco a partir desses novos documentos que foram expostos? Tá. O peso é gigantesco, né? A primeira vez que eu vi ele recuar, desde que ele começou esse governo de uma luta, foi com relação ao Epstein. E a gente teve todas essas revelações, essas 20 mil páginas ainda estão sendo analisadas, é muito material, mas esses 3 e-mails foram bombásticos, porque cai um pouco a narrativa, né? De que ele não sabia o que acontecia lá, porque está claramente ali dizendo que ele sabia o que estava acontecendo lá. Inclusive, ele pediu para Ghislaine Maxwell que aquilo parasse. Outra frase que teve muita divulgação aqui é que o conselheiro do Epstein, numa troca de e-mails, que era o Michael Wolff, disse que. Não, o Epstein mesmo escreveu para o Michael Wolff aquele que o cachorro não late, se referindo ao Trump, né? Que é uma referência nos romances policiais de que o Sherlock Holmes sabe quem é o assassino porque o cachorro não latiu, ou seja, era alguém conhecido do cachorro. E o conteúdo, se a gente olhar o conteúdo dessa troca, o que fica por trás e dá para entender bastante, Rodolfo, é que assim, o Epstein diz que sabe muita coisa do Trump, e aí o Trump assumiu a presidência, o primeiro governo dele, né? E ele fica o tempo todo conversando dentro do processo criminal ali dele, como ele poderia usar o que ele sabe sobre o Trump. Esse é a tônica dessa troca de mensagens. O que ele sabe, como usar, em que momento usar politicamente contra o Trump. É isso. Então, causou todo esse rebuliço.
a gente teve o Trump, a base dele, que é a base MAGA, tanto a religiosa mais conservadora, quanto se a gente olhar aquela mais da teoria da conspiração, querem que esses arquivos venham à luz do dia. Então, houve um racha tão grande, as pesquisas mostraram isso, entre os republicanos era 50-50. E isso fez muito ele com que ele recuasse. Uma das figuras mais impressionantes, que eu não imaginava, mais da teoria da conspiração, que é a Marjorie Greene, uma mistura de Nicolas Ferreirinha com Damares Alves, vamos colocar assim, veio a público do lado das vítimas do Epstein, contra o Trump, né? Uma das figuras mais importantes na eleição de Trump, mais vocais, mais extremistas do MAGA, se colocar contra e a favor das vítimas. O Trump mesmo, para você entender a profundidade da preocupação do Trump, ele chamou a equipe, depois da divulgação alguns desses 20 mil e-mails, no Situation Room, que a gente escuta nos filmes, quando tem uma crise militar em outros países. E ele chamou ali os republicanos que estão envolvidos junto com os democratas, porque eles estão numa petição dos dois partidos pela liberação dos arquivos do Epstein, para ser votado primeiro na Câmara, né? E ele chamou esses republicanos na Situation Room para controlar essa crise e discutir essa crise. Fato é que na sexta-feira o Trump, por conta dessa pressão toda, ou seja, se você está dizendo que você não tem nada a ver com isso, você está protegendo alguém, né? E isso desagradou muito, então ele voltou atrás. Ele acabou desculpa, na sexta-feira não, foi ontem. Ele acabou de mudar de postura no domingo e falou que ele acha que isso tem que ser liberado, né? Agora, se eu acho que isso vai virar um impeachment, qual o impacto político real disso é outra coisa. Por enquanto, é um desgaste forte, simbólico, da opinião pública, na população, na sua própria base. Isso teria que, eu acho que vai ser votado na terça-feira. O Mike Johnson, que é o presidente do Partido Republicano, já falou que vai colocar a ser votado na Câmara. As sobreviventes do pedófilo vão estar lá na terça-feira, lembrando que a gente está falando de um pedófilo e do presidente da República, um abusador sexual, né? A gente começou a falar essa história, eu quero deixar isso bem claro, porque ele foi condenado ao abuso sexual, o Trump, né? Bom, terça-feira elas vão estar lá, todas, e vai ter uma grande pressão, eu acredito que vai passar, né? Isso vai subir para o Senado. Para o Senado, ainda para mim é nebuloso, se pode ser travado, acho que pode. E isso iria para um veto presidencial. Aí eu não sei como o Trump se colocaria. Isso ainda está muito longe da gente entender se realmente vai ter transparência nessa liberação. Muita coisa jurídica enfim, e de negociação pode acontecer e ainda esses arquivos podem ser, alguns nomes podem ser protegidos pela justiça em nome dizendo que está protegendo as vítimas, mas a gente sabe que está protegendo o outro lado, né? Quem estava envolvido. Então, isso envolver alguma coisa com potencial de derrubar, ele está longe por conta da dominância também das duas casas, né? Então, não vejo ainda esse caminho. Gisele, eu queria avançar aqui em relação a outro tema envolvendo os Estados Unidos, que é essa ameaça que é feita em relação à Venezuela. A gente tem observado movimentações militares estadunidenses aqui nos arredores do nosso continente, no Mar do Caribe, enfim, o maior porta-aviões do mundo já está posicionado ali no Mar do Caribe, porta-aviões estadunidense, enfim, o Trump segue nessa tentativa de questionar o governo do Maduro, classificar o Nicolás Maduro como narcoterrorista, e o presidente da Venezuela está tentando evitar ali uma ação militar estadunidense contra o seu território na tentativa de derrubar o seu governo. Saiu uma pesquisa recente, nessa última semana nos Estados Unidos, mostrando que menos de um terço da população daí ela é favorável a uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Eu queria te ouvir a respeito disso, como é que esse tema tem repercutido por aí, enfim, essa ameaça do Donald Trump à Venezuela, de alguma forma, ela tem produzido
popularidade para o governo dele? Como é que você avalia isso e, principalmente, a possibilidade que essas ameaças têm de se tornar realidade, um cenário de invasão estadunidense ou de tentativa de derrubada do governo Maduro? Essa impopularidade que o Trump porque quando ele falou America First, isso estava muito claro no período de campanha, né? Era deixar de ser intervencionista ou de ter participação ou gastar $1 que seja em conflitos internacionais para gastar internamente com os americanos. Então, essa foi uma promessa de campanha que ressoou muito aqui no eleitorado, né? E agora o que ele está fazendo é o contrário. A gente está vendo uma nova doutrina Monroe, doutrina Trump 2.0, não sei como isso vai ser chamado, mas com certeza os historiadores, os sociólogos vão se debruçar sobre isso, é muito forte, né? Vai além da Venezuela, mas a Venezuela está sendo o caso mais bélico até agora, e tem esse aspecto que é o aspecto financeiro, econômico, que as pessoas estão muito atrás, principalmente no período do shutdown. Ele conseguiu, como ele estava com o orçamento bastante engessado, né? Ele conseguiu até doações de banqueiros internos, quem que está doando para ele manter as operações na Venezuela. Então, isso está sendo muito impopular aqui. É, serem execuções extrajudiciais é uma coisa que se fala muito aqui também, tanto que um alto militar de alto patente dedicado só a assuntos da América do Sul pediu demissão, né? E essa é uma questão tão forte aqui que o primeiro memorando que o Trump fez sobre a ação dele, como que ele ia calcar juridicamente a intervenção na Venezuela, né? Então, toda a parte teórica de transformar o tráfico ilegal de drogas em narcoterrorismo, né? Porque aí ele consegue se apoiar muito nas regras de exceção da época da Guerra ao Terror dos Estados Unidos, ao ISIS. Então, nesse memorando, ele gastou muitos parágrafos eximindo os militares estadunidenses que participarem dessa intervenção na Venezuela de qualquer ação judicial futura, né? Ele teve muito essa preocupação. Então, é interessante, Rodolfo, como eles estão preocupados com o futuro de quem, né, dos militares que estão trabalhando nisso por conta dessa margem de legalidade. Quando ele é questionado se isso não vai passar pelo Congresso, porque a gente está falando de um tirano que não está governando com o legislativo, né? Já não tem mais freios e contrapesos aqui nos Estados Unidos, já dá para dizer isso depois de um ano. O Trump é evasivo e a última que ele lançou foi: se eu comunicá-los, vazam informações importantes estratégicas. Esse memorando dele, a gente tem alguma ideia que o New York Times publicou, porque alguns republicanos que tiveram acesso a isso, só republicanos, os democratas não têm acesso, né? Falaram em forma de anonimato para o jornal New York Times. Então, isso diz muito também sobre a falta de transparência da mídia institucional do Trump sobre a Venezuela. Eu não acredito que vá ter uma invasão por terra, porque aí ele flagrantemente iria contra a lei que precisa declarar guerra, que tem que passar pelo Congresso. O que ele está fazendo ações pontuais e rápidas. Eu acho que isso pode acontecer. Isso tem precedentes com Obama na Líbia, o que ele fez ali no Irã. Então, acho que talvez ele destruir alguma alegada, algum site, algum lugar de fabricação ali de drogas, pode ser que aconteça. Derrubar o governo Maduro vai ser alguma coisa, vai sempre estar não declarado pelo Trump, ele está fugindo de falar em mudança de regime, apesar de estar claramente que é essa a intenção, mas ele está tentando não falar isso. Ele fala muito além do narcotráfico, de entrada de pessoas, de um volume muito maior de venezuelanos na fronteira. Então, ele está tentando contornar a narrativa
que a gente sabe que é uma intervenção, que ele quer uma mudança de regime, mas talvez de uma maneira mais. é, a gente sabe que a CIA já está atuando, né? Talvez de uma maneira branca, né? Um golpe ali de tentar inviabilizar o governo Maduro e tentar deixar ali o governo local dividido, do tipo, os Estados Unidos vai vir, vai intervir e colocar os militares, aqueles que estão perto do Maduro, naquela situação de eu estou com os Estados Unidos, que vai acabar vencendo, né? E se eu ficar do Maduro, eu vou ficar do lado do perdedor. Então ele racha por dentro mesmo a mudança de regime. É, E é o que sem eu muito tenho. planejamento do que aconteceria depois, porque essa também não é uma característica dos republicanos MAGA. É o que eu tenho ouvido muito aqui nas análises no Brasil, que o Trump tenta tensionar militarmente justamente para que os militares que estão ao lado do Maduro hoje, de alguma forma, deixem o apoio ao presidente venezuelano. Gisele, eu estou de olho no relógio aqui, tem outros temas para tratar contigo aqui, pelo menos mais dois. O primeiro é essa eleição do Zohran Mamdani, lá em Nova York, que tem repercutido demais aqui no Brasil, viu, Gisele? A gente fez até um debate na última sexta-feira a respeito dessa vitória do socialista muçulmano para a prefeitura de Nova York. Eu queria te ouvir, você que está aí, como é que isso tem sido tratado nos Estados Unidos, enfim, e se você vê espaço para a esquerda socialista avançar diante dessa gestão errática do Donald Trump a partir, obviamente, da eleição do Zohran Mamdani lá em Nova York. Como é que tem repercutido essa situação? As prefeituras, considerando os Estados Unidos de uma forma geral, é um espaço em que a esquerda aqui, né, ela vai muito bem. A gente tem um índice maior. Aqui, o Partido Democrata está muito ligado à escolaridade, é a principal proxy. Então, a gente vê, por exemplo, eu vivo na Flórida. A próxima prefeito, o prefeito democrata está há anos. Agora ele decidiu não concorrer. Provavelmente vai entrar uma iraniana americana, uma mulher jovem, uma mulher super dessa ala mais socialista do Partido Democrata. Então, me lembra muito o Zohran Mamdani. Ela é um pouco mais social-democrata, o Zohran Mamdani está um pouquinho mais na esquerda, mas muito próxima. Então, geralmente as prefeituras são um lugar de cidades, quanto maiores, mais a probabilidade de entrar alguém com essas características, né? O Zohran Mamdani foi muito fora, assim, o que mais me impressionou foi a quantidade de dinheiro da candidatura do ex-governador, do Andrew Cuomo, que era democrata, mas que ele trouxe toda a parte mainstream, a parte tradicional do Partido Democrata com ele. Foram o dinheiro que foi colocado ali, Bill Clinton, o ex-prefeito Bloomberg, que estava do lado dele, ele perdeu a prévia feio para o Mamdani, ele veio como independente e ele trouxe o Partido Democrata inteiro. Então, o Mamdani, o que ele fez foi. O Mamdani não teve endosso nem dos presidentes do Partido Democrata, nem na Câmara nem no Senado, que são os porta-vozes do Partido Democrata. Então ele trouxe a parte bem minoritária, que é mais Alexandre Ocasio, que é mais o Biden, junto com ele. Isso foi bastante impressionante. Não só ele, não se falou muito no Brasil, mas no mesmo dia da eleição dele, também a governadora de New Jersey, que estava com Obama fazendo discursos fortes com ela, e a governadora da Virgínia. Vieram duas mulheres, ela mais centrista, a de New Jersey mais à esquerda, mas foram ganhos importantes, mais esperados também, porque New Jersey é um estado democrata, mas que tinha perdido, e isso acho importante falar, porque isso vale tanto para o Mamdani quanto em New Jersey, o eleitorado imigrante que votou no Trump, né, que foi muito catapultado por aquele discurso do a economia está piorando, e o Trump ele foi muito cirúrgico. Garantam que vocês vão ser a última geração que vem, né? E se vier mais gente, vai piorar. E eles foram catapultados por isso, né? O sonho americano não vai mais para vocês, se eles continuarem entrando desse jeito. Foi isso que ele conseguiu colocar
no público imigrante. E a gente vê esse público voltando para os democratas, né? Tanto no Mamdani, mas mais característico ainda ali na New Jersey. E então isso é importante eleitoralmente para as próximas eleições. O Mamdani vai ter, eu quis falar tudo isso também para entender que assim o Mamdani ele não tem, as promessas dele são muito interessantes. A que mais me chama atenção, se ele conseguir implementar, é a creche de 0 a 3 anos, né? No Brasil a gente a gente já tem isso, não é uma preocupação. Mas aqui, imagina, a mãe aqui, eles têm, a criança entra no kindergarten com 4, 5 anos só, para a escola, de graça. Até essa idade, elas não têm o que fazer. Algumas cidades como Nova York, 4 e 5, até eles conseguiram fazer algumas parcerias e alguma creche. Mas de 0 a 3, elas não têm o que fazer. E são caríssimas. O que acontece? A mulher para de trabalhar, né? Porque não consegue pagar uma creche, porque é caríssima para colocar criança. Então, a mulher não sai do mercado de trabalho. Isso tem impacto num lugar como Nova York, mas vocês imaginam isso se fosse numa cidade do interior dos Estados Unidos, que as famílias têm 4, 5, 6 crianças, né? Então, tem um impacto enorme se ele conseguir. Só que o desafio dele, Rodolfo, até para concluir, ele não vai ter nenhuma linha de crédito, e, obviamente, ele não vai ter nenhuma parceria com o federal, do Trump, que está batendo de frente com ele, e o governo do estado de Nova York é a vice do Andrew Cuomo, que é um governador democrata que estava brigando com ele na eleição. E ela é muito centrista. Sim. E ela não ela vai ser muito difícil ele conseguir parcerias com ela. Então, para ele conseguir implementar muito das promessas dele sem nenhuma ajuda no nível estadual e federal, e a gente sabe que tem além da questão dele implementar pelo custo, pela questão das competências das promessas dele, ele vai ter um grande desafio, né? Mas eu acho que é um mandato aí que a gente está de olho pelo conteúdo do que ele está prometendo, né? Que é bem diferente. Mas a dificuldade de implementação no maior país capitalista do mundo também é imensa. A gente levantou essas questões, inclusive, no debate que fizemos na última sexta. Para fechar aqui, Gisele, já avancei aqui no nosso horário, mas eu não posso deixar de tratar da pré-venda do seu livro, que está aí na tela, ó. Autocracia Made in USA. Queria que você falasse a respeito do que você traz no livro. Aliás, você vai estar aqui no Brasil no próximo mês, em dezembro, para fazer o lançamento oficial dessa obra, mas ela já está em pré-venda. Fala um pouquinho sobre o livro, onde é que as pessoas podem encontrá-lo para garantir a compra já nessa pré-venda. Tá, vou tentar acelerar aqui. A pré-venda, se vocês entrarem em Cotter Autocracia Made in USA, no site da editora, vai ser um preço muito mais em conta e vai chegar para todo o Brasil em dezembro na sua casa. Quando entrar na Amazon, aí o valor vai lá para cima, a editora e a autora ganham menos, né? Como vocês sabem. Então, quem quiser garantir, eu acho que eu fui muito inspirada pelo livro do Jamil Chad, que passou um ano aqui nos Estados Unidos, né? E também o título do livro dele falava sobre o quanto o filho dele sofreu xenofobia aqui. E eu tive uma questão muito parecida. Eu estou aqui entre indas e vindas, mas no governo 1, quando o Trump falou ali que ele erguia aquele muro entre o México e os Estados Unidos, que foi o início dessa onda xenofóbica nos Estados Unidos extrema, um amiguinho do meu filho falou para ele: poxa, que pena, eu gosto tanto de você, mas agora você vai ficar do outro lado do muro, né? Então, a proposta do livro, eu comecei a escrever artigos, até por uma razão pessoal, né, de passar por tudo isso e colocar para fora um pouco o que eu estava sentindo, do ponto de vista de uma cientista política. Então, eu fiz uma coletânea dos artigos. Acho que ele ficou com um balanço interessante entre jornalismo e alguma coisa de ciências políticas, trazer alguns teóricos que falam sobre as autocracias, o autoritarismo, mas é muito essa visão de uma brasileira de dentro, vivendo na pele, essa virada xenofóbica aqui nos Estados Unidos. É isso. O livro já está disponível, como eu citei aqui, na pré-venda, no site da editora Cotter. É só você entrar aí, ó, tá o endereço embaixo na tela, cotter.com.br, para você que quiser adquirir já em pré-venda, num preço mais em conta. A entrega vai se dar no mês de dezembro. Você vai estar aqui no Brasil para lançar, e a gente, quando você estiver aqui para fazer os lançamentos, inclusive no Rio de Janeiro, a gente volta a conversar aqui no programa sobre o livro. Quero te parabenizar, viu, Gisele, pelo lançamento, pela pré-venda do livro, e te agradecer demais a tua participação conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Obrigado, um bom dia para você, uma boa semana e meu grande abraço.
Um abraço a todos, sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Gisele Agnelli. Gisele Agnelli, que é socióloga com especialização em ciências políticas, falou